Eu ia dar continuidade no ensinamento da semana passada sobre casais, mas o Senhor colocou no meu coração por esses dias que se encontra no livro de Jonas, do profeta Jonas, no seu capítulo 1. Também não ser extensivo, até a minha dificuldade um pouco em falar hoje na garganta, mas eu tenho certeza que a palavra do Senhor será objetiva e sucinta aos nossos corações. Jonas capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6. Estarei lendo para ganharmos tempo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até ali. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarso, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarso. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarso, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um ao seu Deus, lançando no mar as suas fazendas, que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, descendo aos lugares do porão, se deitou e dormia em profundo sono. Versículo 6 para encerrar. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Amém? Podemos assentar. Graças a Deus por essa palavra poderosa. Já ministrei algumas outras vezes, e sempre quando o Senhor traz essa mensagem ao meu coração, há uma reflexão de obedecer. Nesta noite, a mensagem principal à igreja é obediência. Não obediência somente à liderança que está sobre a vida de vocês, mas principalmente aquele o qual na cruz do madeiro derramou o teu sangue inocente para te dar a oportunidade de vida, porque se não fosse assim nós não estaríamos aqui nesta noite. Por isso o reconhecimento de obedecer a essa palavra. E quando falo em obedecer, vivemos em dias difíceis, aonde isso está escasso ao meio da humanidade, não somente dentro, podemos assim dizer, do ambiente como esse, aqueles ao qual fazem parte de uma igreja, de um corpo de Cristo, mas obediência em todas as áreas da nossa vida. Vemos as escolas, cada vez mais difíceis, professores de dar a sua aula, vemos em serviços, em trabalhos, em empresas, onde mais difícil está, as pessoas estão obedecendo aquela ordem, aquele ao qual está acima dele, o superior. Isso muitas vezes já é do ser humano, em seu coração, não está querendo obedecer à sua autoridade. E quando olhamos para este livro, olhamos para essa história, conhecemos muito bem sobre o profeta Jonas, como a palavra do Senhor vem ser direcionada até ele, para que ele viesse estar se levantando, uma ordem diretamente de Deus, porque havia um povo o qual estava desobedecendo. Aqui vemos que antes do Senhor trazer uma palavra para Jonas de obediência, para que ele viesse estar se levantando, para que ele pudesse estar clamando contra um povo aonde estava em desobediência, onde vem dizer que o seu pecado chegava até o Senhor, estavam todos desorientados, o povo rebelde, não está longe dos nossos dias de hoje. Quantos profetas têm se levantado, quantos homens de Deus têm pagado o preço, despertando a humanidade para que venha obedecer a palavra do Senhor. Mas difícil é muitas vezes, muitos ouvir, porque é muito mais fácil nós ouvirmos aquilo ao qual nos agrada. Muito mais fácil ouvir uma palavra de promessa, uma
uma palavra onde nós alcançaremos milagres, alcançaremos fortunas, bens materiais. Mas quando é uma palavra o qual confronta o nosso eu, o qual vem trazer a nossa mente, ao nosso coração, que precisamos melhorar. Muitas vezes não damos ouvido, não, essa palavra não é para mim, essa palavra é para fulano que não veio hoje. Entendemos que quando a palavra do Senhor é liberada dentro da casa do Senhor, devemos absorver, porque sabemos o valor ao qual ela tem. E quando olhamos para este texto, no capítulo 1, a palavra do Senhor vem dizer no versículo 2, levanta-te. Porque muitas vezes olhamos para este texto e toda vez que nós analisamos a palavra do Senhor, quando vem citar levanta-te, é tomar uma posição, é tomar uma atitude, é se orientar. Opa, coloca na brecha que eu quero te usar, coloca na posição que eu tenho uma obra através de você, coloca na posição porque através de você eu farei a minha obra. E vemos que aqui neste texto, quando o Senhor vem dizer a Jó, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia tem subido até mim. No versículo 3 diz assim: Jonas se levantou, vem dizer o texto que se levantou, mas olha só, se levantou para fugir. Não foi aquele levanta de homem, de mulher, ao qual se posiciona e diz: eis-me aqui, Senhor, usa-me, faz conforme a tua vontade, estou à tua disposição. Mas sim querer fugir da responsabilidade e do propósito ao qual o Senhor tinha sobre a vida dele. E quando vem falar sobre obediência, é algo muito importante, porque quantas vezes nós tomamos as nossas decisões próprias, não nos orientamos com o Senhor. Vemos que aqui o Senhor tinha mandado a ele uma ordem, mas ele quis fugir. Nós entendemos que não tem como fugir dos olhos de Deus, não tem como fugir da presença do Senhor. Aonde nós estivermos, os olhos do Senhor estão nos contemplando. Se nós nos escondemos na caverna, lá Ele está. Se formos às profundezas dos mares, em nenhum lugar dessa terra, nós conseguimos nos esconder do Senhor. Nós sabemos que temos que obedecer a Tua palavra. Quantos são os que hoje estão pagando preço caro por não obedecerem mais a palavra de Deus, por não obedecer mais, muitas vezes, a sua direção, pelos tempos de caminhada ou com temos, servindo ao Senhor. Muitos, infelizmente, ficaram pelo caminho. Muitas pessoas usadas, pessoas com dons, pessoas que ministram bem, com uma boa eloquência, pessoas que louvam, pessoas que são usadas na profecia, mas não tem uma vida em obediência ao Senhor, não tem uma vida regada em ser submisso, muitas vezes, até a autoridade que está sobre a vida dele. Não, eu vou fazer do meu jeito porque Deus me usa assim. Mas nós sabemos que há uma autoridade sobre a nossa vida. Da mesma maneira que sobre este lugar somos autoridades, também há uma autoridade muito maior sobre a minha vida, além do pastor e Deus. Se eu não estiver obedecendo ao meu pastor, infelizmente eu também não estou obedecendo a Deus. Porque muitos querem estar agradando ao homem, e eu sempre digo que quando você quer agradar o homem, infelizmente você não está agradando a Deus. Mas quando você agrada a Deus, automaticamente você está agradando a sua direção, porque você está seguindo os passos do Senhor. Por isso a importância da obediência. Nós sabemos que a desobediência, ela acaba trazendo circunstâncias e consequências em nossa vida, onde muitas vezes nós acabamos nos prejudicando. Nós que somos pais, mães, sabemos a importância de nós educarmos nossos filhos, orientamos, não faça isso, não tome essa atitude. E muitas vezes não, o pré-adolescente são os mais difíceis, são pessoas que são pais e mães aí que sabem, são os mais difíceis. Como é que sabemos isso? Porque eu e você já fomos assim. Não, eu sei, dessa maneira vai dar certo, desse jeito vai funcionar. Porque achamos que já somos dono da razão, achamos que já somos dono da verdade, e muitas vezes não ouvimos nossos pais, nossas mães, porque já tem uma experiência de vida, já passou pela nossa infância. E da mesma maneira nós expressamos isso aos nossos filhos no dia de hoje, lá em casa, que é bastante, temos dois, o Samuel já com 14 anos, o Daniel com 12, instruímos, direcionamos, falamos: olha, certas amizades, infelizmente, se você continuar, se você não for exemplo ao qual venha estar mudando aquela pessoa,
aquela pessoa acaba te mudando, muitas vezes acaba se corrompendo. E dentro disso sabemos a necessidade de estar nos orientando, para que mais à frente ele venha obedecer e ouvir: opa, a minha mãe e o meu pai me ensinaram, a minha mãe e o meu pai me instruíram no caminho da verdade. É este caminho ao qual devemos trilhar. Não é diferente de uma vida onde devemos servir ao Senhor a todo dia, a todo momento, quando nós adentramos sobre esta casa e é ministrada uma palavra, principalmente nos cultos de ensino, onde o seu horário é um pouco mais extensivo para assim nós meditarmos e conhecermos a palavra de Deus. Nós absorvemos o conhecimento e saímos daqui e desobedecemos se quisermos, porque a palavra é pregada. Se nós temos para lá para fora e não ouvimos e não obedecemos, já não requer mais daquele que está ministrando, mas sim de nós que não demos ouvido à palavra de Deus. E mais à frente, o dia com o Senhor chegará até nós, queremos nos justificar naquele grande dia: Senhor, mas eu não me lembro, não fui instruído sobre isso não. Lá na igreja, no dia tal, no ano tal, o servo do Senhor, a serva do Senhor, foi ministrado, foi usado pela minha vida, foi porta-voz da minha palavra para pronunciar e para ensinar você. Não obedeceu porque não quis, Por isso sabemos a responsabilidade e a importância de obedecermos esta palavra. Jonas que quis fugir, quantos dos dias de nós hoje querem fugir? Certa vez, ainda na sede, o pastor, em algumas oportunidades, mencionava aqui para tal lugar: falei: pastor, eu vou orar, porque eu sei que o Senhor também ora, mas eu também tenho que orar para que o Senhor venha me direcionar. Não que tenhamos dúvida, mas porque sabemos que temos que fazer conforme a vontade do Pai. Não por desobediência, mas quando chegou o certo tempo de virmos para cá, graças a Deus o Senhor confirmou a nossa vida. E aqui estamos, uma obediência diante do Senhor. Porque muitas vezes, se não estivéssemos aqui hoje, poderíamos estar pagando um preço. Se você não estivesse no culto hoje, muitas vezes, algo poderia vir sobre a tua vida por desobedecer a palavra do Senhor. Aleluia. Por desobedecer a tua vontade. Quantos são nos dias de hoje, aonde perderam o desejo de estar na casa do Pai, de estar ouvindo, de estar obedecendo a palavra dele, de estar seguindo os teus mandamentos? E vemos que não é diferente da época ao qual Jonas quis fugir. Um homem ao qual Deus tinha colocado uma grande responsabilidade sobre a vida dele. Mas vemos que no versículo 3 diz assim: e Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, e diante da face do Senhor. Vemos que ele pagou a sua passagem. Ele não se importou se naquele momento está colocando a mão no bolso, para desobedecer eu vou estar pagando. Para desobedecer eu vou tirar das minhas economias, eu vou tirar daquilo que eu ganhei hoje para fugir. Eu não quero seguir este caminho. E quando nós olhamos este texto, pagou a sua passagem, nos ensina duas coisas aqui: alguém ao qual paga para fugir da responsabilidade, alguém ao qual muitas vezes paga para fugir do propósito do Senhor, mas também aqueles ao qual deixaram Jonas entrar. O que isso nos ensina? Que muitas vezes as pessoas deixam qualquer um entrar na sua vida só porque está pagando, só porque muitas vezes está recebendo um recurso, só porque muitas vezes está trazendo sobre ele algo que ele possa estar adquirindo. Não perguntaram para ele: onde vens? Que povo tu és? Por que estás aqui? Mas não, pagou a sua passagem. E muitas vezes dentro da nossa vida nós deixamos qualquer um entrar. Pessoas que estão em desobediência, pessoas que estão fugindo do propósito do Senhor. Por muitas vezes passamos por situações como essa. Por isso devemos orar diante do Senhor, diante do Senhor: me dá orientação, me dá direção, Senhor, para que eu possa obedecer a tua palavra, para que eu possa fazer a tua vontade, que o meu eu não predomine as minhas atitudes. Será que nós, antes de tomar qualquer decisão, nós pedimos direção para o Senhor? Será que nós, antes de tomar qualquer atitude, nós dobramos nossos joelhos, pedimos: Senhor, me mostra qual é a tua vontade. Senhor, eu devo fazer isso? Senhor, eu devo fazer aquilo? Porque por muitas vezes nós oramos, mas também não temos
né, ali a cautela de esperar a resposta do Senhor. Não, o Senhor está demorando para responder, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer desse modo, porque vai dar certo. E muitas vezes nos frustramos. Uma certa vez, eu estava necessitando de um carro. A minha esposa é prova viva disso. E Deus preparou um carro, irmãos, né, aonde ali não precisou dar nada de entrada. Né? O Samuel ainda é pequenininho, da idade mais novo do que o Miguel, ainda se não me engano, 5 anos. Foi usado dentro de uma agência ali, né? A irmã Graça, ainda na época, a irmã Graça, secretária da sede, era secretária dessa loja também. Ela já tinha saído, né? Ficou somente o dono ali, Oséias. E dentro da situação, Deus usou Samuel com um pequeno versículo. E dentro disso, aquele homem, né, que estava nos atendendo, o dono da agência, começou a falar em línguas. Né? E ali eu sentia o Senhor direcionando. E sem nada de entrada, o Senhor nos abençoou com o carro. Né? Fomos com o carro embora. Mas mais à frente eu falei, não, eu quero um carro melhor. Aí vai. Eu orei ao Senhor e não esperei a resposta. Não esperei a direção. Não esperei se era da vontade dele. E fomos para Curitiba. E eu cresci os olhos numa caminhonete, zoiudo, como diz o pastor, zóio de pindomba, uma S10 cabinada, né? Ar-condicionado, né? Tudo perfeito a diesel, 6 lugares, falei, é essa, vamos lá. Fizemos a papelada, né? Não deu certo na primeira instância, e eu continuei insistindo, mas se eu tivesse parado a primeira vez que eu não tivesse dado certo, e prestado atenção, que era o Senhor já dizendo, não é de vocês, não é para dar certo, não é para você pegar. Mas a insistência do desobediente. Eu estou dizendo isso para que a igreja possa, né, aprender também do mesmo jeito que eu aprendi. Aprendi, infelizmente, com o processo. Mas hoje demonstro, né, com um processo que eu passei, para que possamos obedecer a ele. E dentro disso comecemos a insistir. E ele fez a papelada, daria só 800 e poucos reais por mês. Eu pagava 600 do outro, eu pago sossegado. Aí fizemos a papelada, deu certo. O dia que eu estava vindo embora, nós passamos um nervoso tão grande com a minha esposa. Eu tremia de nervoso, né? Tremia de frio e de nervoso, porque estava frio, né? Não nervoso assim, estressado com alguém, mas nervoso comigo mesmo, né? Por não estar dando certo. Acabou que uma parcela de 800 e pouco foi para R$1.500. Porque erraram lá nos papelados, erraram na documentação do meu carro, né? Aí abaixaram mais um pouquinho, ficou por 1.300. Vamos embora, vamos levar assim mesmo, né? Zoiudo. Né? Pagava 601, vai pegar um de 1.300 o dobro. Olha só o que acontece com o desobediente. Fiquei 7 meses, irmãos, nessa caminhonete, não dei conta de pagar. Tive que devolver ela, porque eu falei, Senhor, né, estou numa situação que se eu pagar, eu estarei tirando o alimento da boca das minhas crianças. Eu não quero isso. Tive que devolver. Peguei um golzinho, mas ali, infelizmente, isso é desobediência. Através da desobediência, muitas vezes pagamos vocês. E vemos que Jonas, ele desobedeceu a voz do Senhor. O Senhor mandou ele ir, né, para Nínive, para estar pregando a palavra. Mas ele quis fugir. E por que eu disse sobre essa história, o qual eu passei? Porque muitas vezes nós oramos ao Senhor e não esperamos o Senhor responder. Tomamos as decisões e infelizmente depois as circunstâncias vêm. Muitas vezes os processos vêm. Muitas vezes a dificuldade vem. Mas foi o Senhor, é o diabo, não. É a minha desobediência. E tudo muitas vezes não estou fazendo apologia que é o diabo, mas muitas vezes o processo que nós estamos passando é pela nossa própria desobediência, é pelas nossas próprias decisões erradas e queremos culpar fulano e ciclano. Eu mencionei aqui no culto passado, na quarta-feira passada, sobre Adão e Eva, o qual um começou a transferir a culpa para o outro, não foi fulano, foi ciclano, e muitas vezes depois que nós estamos na dificuldade, pela nossa desobediência, nós começamos a apontar, nós começamos a criticar. Estamos passando por um processo ali na nossa cidade, diante de um casal qual se separou, né? Um começa a culpar o outro, não, a separação deu errada porque ele fez assim, não, a separação foi porque ela fez assim. E quando você olha, analisa, os dois não conseguem se conscientizar que ambos erraram. É muito mais fácil nós transferir a nossa responsabilidade pelo processo que estamos passando, né, por ser culpa dos outros, do que a nossa própria culpa. Porque quando olhamos aqui para este livro, mais à frente vem dizer que vem uma grande tempestade. E quem que, né, está dentro da embarcação? Jonas. Jonas está ali dormindo, vem dizer o texto.
Porque aquele que é desobediente, muitas vezes ele fala, não, não é comigo. Não, essa palavra não é para mim. Olha aí, né? Tem uns que falam aí, olha aí, ó. Né? Abre a caixa, né? Pega mesmo, e na hora que pega no cabelo acabou-se. Né? Não fala mais nada. Porque sabe que a palavra é direcionada para ele. Né? Quando pega no pé dele. Digamos que aqui ele vem dormir, não. Né? Esse problema não é comigo. Vou dormir, né? Vou descansar, qualquer tempestade que vier. O que nos ensina isso muitas vezes? A circunstância dentro de ambientes da nossa casa, da nossa família, na empresa onde trabalhamos, momentos difíceis, e muitas vezes, né, nós somos o culpado daquela circunstância, daquele movimento. Nós não reconhecemos, não, fui eu que errei, fui eu que fiz errado, né, mas eu vou mudar a minha atitude e vai dar tudo certo. Porque quando nós tomamos essa atitude que nós erramos, falhamos, de reconhecimento que nós erramos e falhamos, né, o Senhor, Ele nos perdoa, né, e muda a nossa situação. Porque quando nós somos pais, quando um filho nosso diz, pai, fui eu que fiz isso, fui eu que errei, né, nós perdoamos, filho, não faça de novo, né, pode ter certeza que ele não fará de novo. Os irmãos viram um vídeo aí, né, o qual está nas redes sociais, de uma estradinha, se não me foge a memória, dando uma ré, duas crianças dentro, e essas crianças pulam, né, e essa estradinha cai na ribanceira, e o pai pergunta, quem fez isso? É a menina ou o menino diz, fui eu, pai. Ele se ajoelha e abraça as crianças, porque elas reconheceram o erro, e o pai não ligou, não se importou-se pelo prejuízo, mas sim pelas vidas delas que foram poupadas, e dentro disso elas se conscientizaram, opa, não posso mais fazer isso. Muitas vezes nós acabamos aprendendo, infelizmente, que não se deve fazer certas coisas através dos momentos que nós fazemos. Nós fazemos as coisas erradas, primeiro e depois não, puxa, não era para me ter feito. Se eu tivesse obedecido a voz do meu pastor, se eu tivesse obedecido a voz da minha liderança, né, se eu tivesse me orientado com ele primeiro, com ela primeiro, eu não tinha passado por isso, mas eu quis fazer do meu jeito, e acabamos pagando um preço muito caro. Por isso a importância de nós sermos direcionados por ele e obedecer a sua voz, porque Jonas desobedeceu. Vemos aqui que, né, no versículo 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Vemos que enquanto o homem desobedece, a natureza está obedecendo ao Senhor. Nós muitas vezes desobedecemos, mas a natureza não. Uma árvore, o vento, o mar. Quando nós olhamos Jesus, né, numa tempestade, onde os seus discípulos estavam juntamente com ele, e ali Jesus na embarcação, eles temeram, ficaram com medo, se esqueceram que aquele ao qual criou todas as coisas estava juntamente com ele. Não era para temer, mas sim para confiar. Mas em seu coração veio a dúvida. Eu sempre penso na minha esposa que algo qual não deve ter na nossa língua, na nossa boca, é o será. Na boca do crente não, o será não. É com certeza vai dar certo. Se for do Senhor vai dar certo, na direção de Deus vai dar certo. Porque o será traz uma dúvida. Será que o Senhor pode fazer? Não, o Senhor pode fazer. Se for da vontade dele vai dar certo em nome de Jesus. Se não for também, amém. Porque eu creio que tudo está no controle dele. O será nunca deve existir no nosso linguajar. É se Deus permitir vai dar certo. Porque muitas vezes nós vamos, e Tiago mesmo disse, me foge a memória, nós vamos, iremos, né? Mas será que primeiro nós pedimos ao Senhor? Não, se Deus quiser eu irei. Se Deus quiser amanhã, né? Nós estaremos indo para Curitiba amanhã, eu e meu pai Daniel. Eu digo que se Deus quiser amanhã eu vou lá. Se Ele não permitirmos, Ele tem as suas circunstâncias, os seus modos de agir. Porque muito melhor, né, eu não ir do que muitas vezes eu pagar um preço. Muitas vezes em uma situação, em um acidente, muitas vezes me trazer um prejuízo. Muitas vezes as pessoas ficam estressadas. Nossa, hoje acordei atrasado, hoje não deu certo isso e aquilo. Muitas vezes é Deus dando um livramento para a pessoa olhar para Ele. E nunca a pessoa consegue ser grata. Eu vi uma mensagem esses dias atrás de um homem ao qual começou a questionar o Senhor. Ele acordou atrasado, o seu carro não pegou, né? E ele começou a questionar o Senhor. O Senhor Deus disse para ele, enquanto você estava dormindo, né, havia uma guerra espiritual entre o mal e o bem, e eu estava poupando você. E enquanto você perdeu ali a sua hora, enquanto o carro não pegava, eu ali não deixei você estar pegando a sua condução, porque tinha um bêbado vindo ao encontro naquele mesmo momento que você está passando. E se você estivesse na sua condução, você, né, iria colidir. Então era Deus dando um livramento, ele pode se conscientizar, Senhor.
obrigado. Glória a Deus. Porque tudo que está passando muitas vezes na nossa vida, que parece que está nos atrapalhando, é Deus dando um livramento. É Deus dando um livramento muitas vezes para a nossa casa, para um dos nossos, para os nossos filhos. Mas quando nós começamos a murmurar e criticar o homem, mas é a mão dele. E dentro deste texto vemos, né, a desobediência dele, mas o vento e o mar obedeceram. E se fez uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. Você está vendo o que acontece quando nós acabamos desobedecendo? Vem tempestade sobre a nossa vida. Uma certa vez aqui, acho que eu ministrei por 3 quarta-feiras sobre 3 tempestades que existem em nossa vida. A tempestade que nós causamos, a tempestade que nós adquirimos conhecimento de Deus e a tempestade que nos traz benefícios, bênçãos do Senhor. Nessas 3 tempestades, a primeira é Jonas, a segunda é onde Jesus está com os discípulos, e a terceira tempestade é onde o apóstolo Paulo está com os marinheiros ali em Atos 27 e 28. São 3 tempestades, uma diferente da outra. Essa tempestade ela foi causada pela desobediência. Existem tempestades que nós passamos, como Jesus com os seus discípulos, que ali ensinaram para mostrar o poder de Jesus aos discípulos. Não tenha medo. Vocês estão servindo a um Deus, vocês estão comigo. Eu vou mostrar que eu posso fazer todas as coisas. Aquela tempestade não foi gerada por uma desobediência dos discípulos, mas sim uma situação, uma circunstância para mostrar a eles que Deus está no controle de todas as coisas. Mas aqui, uma tempestade gerada pela desobediência deste homem. E muitas vezes nós estamos passando processo, nós estamos passando por luta, nós estamos pagando preço. A nossa casa muitas vezes está passando por dificuldade. Muitos dos nossos estão sendo tocados. Muitas vezes passando por prejuízo financeiro. Muitas vezes na saúde. E nós não conseguimos discernir mais por que isso. Muitas vezes é porque estamos desobedecendo a sua voz. Estamos desobedecendo a tua ordem. E o Senhor tem os seus modos de trabalhar sobre a nossa vida. Ele não quer nos perder. Aquilo que Ele trouxe sobre nós como promessa, Ele quer que nós venhamos trilhar e cumprir a sua palavra. E disso devemos nos conscientizar que a cada dia, Senhor, que eu possa te obedecer, que eu possa estar atento, Senhor, à tua voz, ó Pai, que eu possa estar atento à tua palavra, Senhor. Se eu estiver me desviando um pouco, o Senhor me orienta, me corrige. E Timóteo, se me foge a memória, diz que toda palavra é proveitosa para corrigir, para redarguir e para instruir em justiça. E tua palavra do Senhor, ela não é desperdiçada, ela é proveitosa para nos corrigir, para nos redarguir e nos instruir. Instrução é quando nós estamos trilhando um caminho e o Senhor vem por aqui. No Salmo 119 vem dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então a tua palavra nos instrui, a tua palavra nos direciona. E Jonas quis fugir disso. Mas ali, infelizmente, as circunstâncias que ele tomou ali, as suas atitudes que ele tomou acabou trazendo um prejuízo para ele. Mas não somente para ele, para toda a embarcação. Porque vem dizer o texto que quando veio essa tempestade, aqueles que estavam sobre a embarcação começou a lançar, começou a jogar fora as suas fazendas, para que ele pudesse aliviar a embarcação, mas mesmo assim não parava. Vemos que a desobediência muitas vezes nos faz perder as coisas, porque vemos que eles começaram a lançar fora os seus bens, eles começaram a lançar fora as suas fazendas pela desobediência. Muitas vezes nós passamos por dificuldades até financeiras por desobedecer a palavra de Deus, por desobedecer a voz do Senhor. Quantas pessoas, irmãos, nessa trajetória qual vivemos, vimos pessoas passar por isso. E muitas vezes nós, até nessas situações, devemos orar. Eu aprendi isso nessa caminhada. Senhor, se for para me abençoar aquela pessoa, que o Senhor venha me mostrar, que o Senhor possa estar me direcionando. Porque muitas vezes a pessoa está passando por uma dificuldade e nós ajudamos, nós estamos ali naquela situação impedindo o trabalhar do Senhor, acaba atrapalhando o trabalho do Senhor. Uma certa vez um homem, um casal, no outro ministério que nós estávamos, o rapaz estava desempregado, passou por uma dificuldade financeira muito grande, e a esposa, eles nos chamavam de pastor desde lá, nos ajude em oração. Nós éramos dirigentes também com a minha esposa, pessoas bem mais avançadas de idade que nós, mas ali nós acabávamos aconselhando essas pessoas, nós acabávamos orientando quando vamos orar. Mas, como disse, tudo a gente aprende muitas vezes com o cair, muitas vezes nós aprendemos a levantar do modo que nós caímos. E dentro disso, começamos a orar: Senhor, abre a porta de emprego para ele.
para que ele possa estar adquirindo o seu sustento. E dentro disso, Deus abriu uma porta para ele. Só que não se orientou Senhor esta porta. E essa porta ele acabou, tendo uma escala de horário onde pedia que ele está na casa do Senhor. E dentro disso ele foi se esfriando. Dentro disso ele não apareceu mais na igreja. Eu falava para a esposa dele: cadê o nosso irmão? Olha, irmão, ele tinha acabado de chegar do serviço. Ele deitou no sofá, ligou o pânico e começou a assistir aquelas mulheres. Os irmãos já sabem como é que fica. Aí ele foi morrendo espiritualmente. E infelizmente hoje o casal está separado. Muitas vezes pela desobediência, por não se orientar, por não pedir direção do Senhor. As circunstâncias, e acabam vindo sobre a nossa vida pelas nossas decisões erradas, como aconteceu com Jonas. A desobediência não trouxe um prejuízo somente para ele, mas para toda aquela embarcação. E no versículo 6 diz assim, e o mestre do navio chegou a ele e disse: que tens dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Vemos que o desobediente, irmãos, ele não tem força nem para orar mais. Porque naquela situação ele podia, mesmo ali desobediente ao Senhor, nos salva. Enquanto esses homens clamavam aos seus deuses, enquanto esses homens acreditavam naqueles ao qual eles serviam, podemos ver que aqui é deuses com letra minúscula, vem dizendo escrito na Bíblia aqui, então não é Deus com poder nenhum, mas quando vem falar sobre o Deus de Jonas, é um Deus com letra maiúscula, é um Deus poderoso que fez os céus e a terra. Mas ele estava dormente, estava dormindo. Quantos são os desobedientes que estão dormindo, ou quando não estão mais orando, porque vemos aqui, clama, enche Deus, perderam o desejo de orar. Porque quando você ora, você tem direcionamento do Senhor. Os irmãos que estiveram na sede, os jovens que estiveram na sede, os dirigentes, irmão Mário, irmão Cléber, assistiram o filme após, assistiram? Vocês com certeza viram, e ouviram uma senhorinha falar que a oração, ela nunca deve ser o estéreo, mas o volante. Porque o volante é a direção. Isso ficou marcado em meu coração. Se você não assistiu, assista o filme A Forja. É um filme direcionado, evangélico. Não tem nada a mais sobre isso. A oração é o volante. Muitas vezes as pessoas colocam a oração como step. Não, eu vou orar quando eu precisar. A oração é uma intimidade que você tem que ter com Deus. É um relacionamento que você tem com Deus, do mesmo jeito que você tem um diálogo com a sua esposa, com o seu esposo. Se você não tiver um diálogo, você não conhece conhecer. Você não consegue saber qual é o gosto dela, do que ela gosta, do que ele gosta, qual é a sua comida preferida, quando vocês estão iniciando, quando estamos nós iniciando um namoro, eu com a minha esposa, irmãos, eu trabalhava com serviços pesados, 5 horas da manhã, e muitas vezes ficamos até meia-noite conversando, horas e horas conversando. Foi que eu e ela começamos um a conhecer o outro, um que gosta, o outro não gosta. Não gosto de cebola na comida, também não gosta, então deu certo, não vai ter cebola na comida. Se casar não vai ter cebola. Então você começa a conhecer o diálogo com Deus da mesma maneira. Você começa a conhecer o que Deus quer para a tua vida. E Deus começa a ouvir o que você necessita. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que aquele que precisava de um milagre, como o cego Bartimeu, ele clamava: que queres que eu te faça, Senhor, que eu veja. Então o Senhor quer que você vale a Ele. O Senhor quer que você se declare a Ele, que você fale, que se expresse diante dele. Mas quantos são os que estão dormentes, que esqueceram de clamar, estão passando pelo processo, estão diante de uma tempestade, mas não estão clamando ao Senhor, dormindo espiritualmente? Estão como aquelas virgens aonde estavam, bem dizer a palavra, os seus 5 prudentes e 5 loucas. Enquanto os 5 carregavam azeite, 5 não. E vem dizer o texto que todas tosquenejaram, todas dormiram. E é interessante que neste texto elas dormiram fisicamente, todas dormiram, mas espiritualmente 5 estavam conectados, 5 estavam com as suas lamparinas acesas. Eu mencionei que a quarta-feira passada que a mulher prudente, de Provérbios 31, ela não dorme com a sua lamparina apagada, porque ela sabe que se ela precisar levantar de noite ou de madrugada, a luz está acesa. Ela tem direcionamento para estar com o Senhor. Então o verdadeiro homem, a verdadeira mulher que serve ao Senhor, ele sabe a necessidade de estar atento, ele sabe a necessidade de estar vigilante, porque a qualquer momento o nego pode vir, a qualquer momento a igreja do Senhor será arrebatada diante desta terra. E como nós estamos? Será que estamos obedecendo ao Senhor?
Ou será que nós estamos buscando primeiro as nossas vontades? Quando nós olhamos para Lucas 9:23, que não me foge a memória, quando vem falar que nós seguimos ao Senhor, a palavra do Senhor vem nos dizer que devemos renunciar a cada dia, tomar a nossa cruz e seguir a Ele. Seguir a Ele não é viver a minha vontade. Seguir a Ele não é viver o que eu acho. Porque muitos vivem de achismo, não? Eu acho que vai assim, eu acho que é assim, assado, cozido, pré-temperado, não. Nós estamos debaixo da autoridade do Senhor. E se nós quisermos viver a sua plena vontade, porque existem duas vontades do Senhor: a plena vontade e a vontade permissiva. Qual é a plena vontade? A plena vontade é que você esteja bem, por mais que você passe por lutas, é Ele te forjando, te fortalecendo e te direcionando no caminho certo. Mas a vontade permissiva é aquela ao qual nós desobedecemos e Ele permite que situações aconteçam em nossa vida, como aconteceu neste texto. Porque muitas vezes nós pagamos o preço, porque muitas vezes nós passamos por dificuldades. Depois disso, irmãos, em muitas situações da minha vida eu aprendi. Uma certa vez eu estava na empresa, com 2 anos na empresa, eu falei: Senhor, eu não aguento mais. Horário cansativo, eu chegava do trabalho, minha esposa estava dirigindo o culto. Eu chegava em casa, tomava um banho rapidinho e ia para a igreja. Eu falei: Senhor, meu corpo físico não aguenta mais. E tinha que ministrar. E muitas vezes olhava os obreiros, passava na frente de algumas casas, alguns obreiros lá sentadão no sofá, assistindo o jogo. Não se importava com a obra do Senhor. Eu falei: Senhor, me dá força, Senhor. Eu vou pedir orações para me sair, para ele fazer a tua obra. E eu achava que eu estava fazendo a coisa certa. Mas muitas vezes nós achamos que estamos fazendo a coisa certa, mas do modo errado. Eu falei: Senhor, me dá direção. Irmãos, depois de 2 anos, eu orei ao Senhor ainda. Não era o momento de sair. Em 2 anos, o Senhor me fez ficar mais 2 anos naquela empresa. Quando eu saí, foi algo que o Senhor confirmou na minha vida. Aí eu sabia que era o Senhor direcionando. Senhor, obrigado. Aguentei 2 anos naquela situação. Muitas vezes chegava na igreja, depois de tomar um banho e vir no serviço, chegava na igreja, ministrava. Depois tinha que sair, vinha já para o Pelega trabalhar até de noite. E muitas vezes chegava em casa à meia-noite, às 5 horas da manhã para de novo. Isso foi um trabalhar. Passei por um processo difícil, mas é o Senhor orientando. Não, no momento exato eu te mostrarei. No momento certo eu te mostrarei. Glória a Deus. E quando eu saí, irmãos, deu um vendaval tão forte em Cajadinho, vocês irmãos lembram? Acabou com todas as lavouras de banana. Eu falei: meu Deus, agora que eu pedi a conta, eu quase pensei em pedir serviço de novo. Falei: não, mas Deus direcionou e falou que vai cuidar. Porque Ele sempre falava: faça a minha obra, que dos teus eu cuido. Eu nunca tive vergonha, irmãos, de receber roupa para os meus filhos. Muitas vezes as pessoas chegavam até minha esposa: irmão, você não acha assim incômodo eu estar abençoando seu filho, trazendo uma roupinha? Deixa Deus te usar, que abençoe até o tutano. Nunca liguei para isso, pode abençoar. Nunca liguei para pessoas: não, meu filho só veste isso, só tem. Não, porque é Deus mandando, então que deixa mandar, deixa Deus mandar, é bênção. E muitas vezes o Senhor mandava para nós, em situações que não tínhamos, o Senhor abençoar. E dentro disso, um vendaval tão grande nos derrubou muitas lavouras, e os nossos serviços se escasseou. Falei: meu Deus, e agora? Mas ao mesmo tempo que enquanto uma porta estava fechando, Deus estava abrindo outra. E dentro desta porta é onde eu estou até hoje, onde o Senhor tem nos honrado grandemente. Eu agradeço a Deus, porque no momento exato, muitas vezes eu tivesse tomado a decisão no momento errado, eu poderia não estar lá hoje, não poderia estar na empresa que eu estou trabalhando hoje, onde pessoas também estão sendo abençoadas através da nossa vida. Então isso nós vemos que é o direcionamento de Deus sobre a nossa vida. Temos que entender que tudo tem um tempo determinado. Em Eclesiastes mesmo veio dizer: há um tempo determinado para todas as coisas. Este tempo não somos nós que conduzimos. Não somos nós que vamos ali com a nossa mão, começamos a regular. Não, vou colocar agora 8 horas, para ver se pegamos mais uma hora aqui. Não, o relógio do Senhor é diferente. Ele não precisa de pilha, Ele não precisa de ponteiro. O momento dele é exato, na hora que nós menos esperamos, o Senhor está agindo. Porque muitas vezes nós queremos naquela hora, naquele momento, mas nós não estamos preparados para aquele momento. E a obediência é saber esperar, a obediência é saber aguardar. Uma certa vez, foi o Danielzinho do meio, falou: pai, eu quero uma Ferrari. Eu falei: meu Deus do céu, viagem, pensa grande.
né? Se nós tivéssemos dinheiro, né? Ou se pedisse um carro até mais barato, né? Dá até para comprar. Mas ele está preparado para dirigir um carro? Ele tem experiência para dirigir um carro? Muitas vezes nós, né? Minha esposa não é habilitada. Eu vou pegar, vou soltar o carro na mão dela. Eu estou abençoando a vida dela, mas ela está preparada para receber essa bênção? Ela não está preparada. E muitas vezes é assim a nossa vida. Nós queremos o Senhor, nos obedecemos e não estamos preparados naquele momento para receber a bênção. Devemos nos estruturar, devemos pedir orientação do Senhor, Senhor, que eu possa estar preparado para que no momento que o Senhor me abençoar, eu possa administrar a minha bênção, para que eu não venha perder. Como eu mencionei, eu desejava ter uma caminhonete, mas não esperei o tempo certo. Podia ser que hoje eu tivesse, né? Mas por desobedecer ao Senhor e não pedir orientação a Ele, infelizmente, né? Eu acabei pagando um preço muito caro. Irmãos, essas foi a palavra até agora. Eu vou deixar para quarta-feira que vem para concluir. Tem mais um pouco aí, tá bom? Vamos orar ao Senhor. É grande esse ensinamento, um texto muito conhecido, e que possamos ser obedientes, né? Eu certeza que na quarta-feira que vem nós já encerramos, possamos obedecer a voz de Deus, né? A voz da direção desta obra. Nós não estamos aqui para trazer uma carga pesada, para impor uma autoridade, não. O que nós estamos falando, o que eu falei aqui nesta noite, é debaixo desta palavra. Esta palavra que nos orienta, essa palavra, né, nos faz refletir, Senhor, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar como esposo, eu preciso melhorar como esposa, eu preciso melhorar como pai, né? Por muitas vezes eu errei, até com meus filhos, e eu na minha consciência pedia para meus filhos, me desculpa, me perdoa. Não era para eu tomar essa atitude, não era para eu ter falado isso, né? Porque eu conheci, por mais que nós sejamos autoridade dentro do lar, mas muitas vezes até nós mesmos acabamos agindo agressivamente com palavras. Nós sabemos que muitas vezes as nossas palavras têm poder para estar ofendendo as pessoas. Então a obediência tem isso em nossa vida, em nossa mente, e nós devemos obedecer a palavra do Senhor a cada dia e por ela ser orientado. Senhor, me orienta através da tua palavra, me orienta através dos teus ensinamentos, para que eu seja um bom servo do Senhor, para que possa ser um bom ministro, para que dentro da minha empresa eu possa ser, né, alguém ao qual possa ser espelho para os demais. Porque quando nós estamos em obediência ao Senhor, aonde nós pisarmos, nós iremos resplandecer a glória do Senhor. Pela nossa obediência, não é nem pelo falar. Eu conheço muitas pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não dão exemplo. Nós trabalhamos com um lá que infelizmente é dessa maneira. Infelizmente as pessoas não conseguem discernir. Muitas pessoas até dizem, você é crente desse jeito. E hoje, uma senhorinha estava lá, uma senhorinha de avançada de idade, e eu fiz uma pergunta sobre a Bíblia, e esperava que alguns respondessem, e ninguém imaginava que essa mulher respondeu. Aí as pessoas se pasmaram, ela vai para a igreja, né? Não tem atitude nenhuma de uma pessoa onde anda em desobediência, mas uma pessoa onde ela obedece não somente os princípios dentro da empresa, onde ela segue os regulamentos da empresa, mas uma pessoa onde você não vê palavras erradas na boca dela. Isso é o principal na nossa vida, a obediência. É obedecer. É nos nossos falar, é nas nossas atitudes, né? É nos nossos comportamentos com demais. É obedecer tudo que o Senhor nos orienta. E nesta noite eu quero orar com você. Que nós possamos melhorar, obedecer a Deus. Eu falo de mim mesmo, eu tenho que melhorar. Eu tenho que obedecer cada vez mais ao Senhor. Porque eu sei que a responsabilidade que tem sobre as nossas vidas, e se eu não estiver obedecendo, se eu não estiver de acordo com o Senhor, eu sei que pagarei um preço caro como já paguei. Mas graças a Deus hoje eu aprendi através do tombo, né? Diz que a gente aprende através da queda, muitas vezes através do ralado do joelho, né? Quando você está aprendendo na bicicleta, quantos tombos você não leva? Quantas arrancadas de dedão do pé você não leva, né? Levanta a tampa da unha muitas vezes. É assim na nossa vida também. Muitas vezes acabamos pagando do pior preço, tombando. Mas Deus, a todo momento, Ele está nos orientando, nos fortalecendo, dizendo, filho, por mais que você caiu, eu estou aqui para te levantar. E que possamos obedecer a cada dia mais. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai do céu, aqui foi ministrada a tua palavra nessa noite.